Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero trazer algumas novidades sobre a busca colorada por um novo treinador. Roger Machado, técnico do Juventude, pode pintar no estádio Beira-Rio? Seria antiético conversar com o técnico que disputa a vaga com o Colorado no sábado? E claro, gente, prejuízo em relação à Copa do Brasil. Quero trazer algumas atualizações do que pode acontecer em caso de eliminação Colorado na Serra Gaúcha. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem o apoio da GoCase. Afinal, lá na GoCase você é feliz com o Internacional, né? Na compra de 2 cases, você leva 4. 4 cases, né? Personalizados do Inter ou em todo o site, tá bom? E além disso, 5% off. Quem não gosta de um descontinho, né? Então o QR Code está aqui na tela, link na descrição para que você tenha, né, os produtos da GoCase, garrafas, capinhas, powerbank, copo térmico, tem muita coisa bacana lá na GoCase, tá bom? Então GoCase, meus parceiros aqui no canal. Turma, o Inter segue a sua busca, né, por um novo treinador. Afinal, né, o Eduardo Cudê, ó, já foi, aquele abraço, e o Inter está buscando um novo comandante. Houve uma reunião ontem lá no CT de Alvorada dos membros do Conselho de Gestão do Inter. E o que foi definido? Um perfil, né, uma busca do Inter por um treinador. Eu sei que alguns colegas vêm falando muito sobre o nome do Roger Machado. E aqui, gente, eu acho que tem algumas ponderações que a gente tem que fazer. O Roger Machado, de fato, é um dos nomes que o Inter está observando. Mas do que eu ouvi, ele ainda não é o favorito. Por quê? Porque o Inter tem uma decisão contra o Juventude no próximo sábado, vulgo amanhã lá no Alfredo Jaconi, e precisa reverter uma desvantagem. O Inter perdeu por 2-1 aqui no estádio Beira-Rio. E não me parece, por tudo que eu conversei com as pessoas de ontem para hoje, que o Roger faria este movimento hoje, ou ontem, ou quarta, né, quando acabou o jogo. Porque ele não teria absolutamente nada a ganhar com isso. Se o Inter, por um acaso do destino, e o futebol permite isso, vira o confronto contra o Juventude e se classifica na próxima fase da Copa do Brasil, o que seria dito? Que o Roger, né, se deslumbrou com a proposta do Inter, que o Roger desvirtuou com a sondagem do Internacional, que o Roger, por algum motivo, abriu mão da vaga da Copa do Brasil e pegaria o Inter, que estaria classificado na Copa do Brasil e o Juventude não. Então eu acho que essa conversa com o Roger, se ela for acontecer, ela vai acontecer depois do jogo de sábado. E o Inter está traçando alguns outros perfis. E é claro que sabe, né, da rejeição da torcida, e o próprio presidente Alessandro Barcelos também, né, falou bastante sobre isso, que o novo técnico também precisa estar alinhado com o ambiente do Internacional hoje, que precisa transformar o ambiente do estádio Beira-Rio em algo positivo para o Inter, e não em algo negativo, como foi os últimos jogos sob o comando do Cudê, onde o técnico, inclusive, foi hostilizado pelo torcedor. Então, assim, o Roger está na lista? Com certeza. Mas eu não diria que ele foi contratado ainda respeitando demais a apuração dos outros colegas. Então o Inter está ainda buscando um treinador, mas não vai anunciar um técnico, aparentemente, nesta sexta-feira. Esta novela deve se arrastar pelo menos até domingo. O Inter quer ter um novo técnico na terça, na beira do campo contra o Rosário Central, lá no Gigante de Arroito, na Argentina. E pode ser que isso nem aconteça, né? Afinal, vamos lá, o Inter joga amanhã, domingo, né, vai ser uma reapresentação dos jogadores com apenas academia para aqueles que trabalharam no jogo. Segunda, né, um treino mais leve com viagem a Caxias, Rosário. Rosário joga na terça, volta e aí sim no sábado tem um espaço maior para o jogo contra o Botafogo lá no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, gente, não dá para dizer ainda quem será o novo técnico do Internacional. Mas o Roger Machado entra na pauta, talvez até, né, na tentativa de algum vazamento por parte do Inter para o nome do Roger, né, para que seja uma estratégia para desestabilizar o Juventude, eu não sei, tá? Mas o que me disseram é que outros nomes têm maior chance. O Inter tenta o Gallardo, né, seduzi-lo, né, com alguma questão de investidor. Eu acho inviável o Gallardo assumir, mas ouvi de fontes boas e aqui estou confiando nelas. Já ouvi o nome também
do André Jardine, os jogadores do Internacional, né, alguns com quem eu pude conversar, e vi que o pessoal da Revista Colorada também teve esse acesso, comentaram sobre o nome do Fernando Diniz, né, que é um cara que trabalha mais o mental do jogador neste momento, que são ótimas referências que os jogadores do Fluminense deram a jogadores do Inter, então tá nessa situação, tá? Então essa é a atual, né, conjuntura, né, do Internacional neste momento. O Inter, gente, que tem um desafio importante nessa Copa do Brasil. Afinal, o Inter fez uma projeção, né, financeira em caso de classificação e isso não pode ser descartado. Aliás, né, se o Inter não classificar, o Inter estaria deixando de receber 2.200.000 reais. O Inter, se classificar, coloca esse valor no cofre, avançando para a quarta fase. Então é muito importante para o Inter, porque não é só sobre a terceira fase e a quarta fase, é sobre avançar de fase. O Inter avançando vai ganhar mais dinheiro. O Inter avançando vai ter outro jogo no Beira-Rio, e aí um jogo eliminatório, de mata-mata, com ingresso cheio, com estádio lotado, com ingresso cheio, para que fature, né, no cofre. Então cair é um prejuízo que seria muito ruim para o Inter, até pela projeção que o Inter faz, se eu não estou enganado, da Copa do Brasil de quartas de final na questão orçamentária, tá, do clube. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Para esse jogo contra o Juventude, fica a expectativa de hoje. Quem volta para o time? O René é muito improvável que volte, tá? Ele sofreu aquela pancada na cabeça no jogo contra o Vasco. Poderia, né, pelo protocolo CBF, voltar neste jogo, mas o que me disseram é que ele ainda vai ficar algum tempo fora, porque ele voltou a treinar na quarta-feira de forma física, mas ainda, né, passa por algumas avaliações, né, foi um choque muito forte de cabeça e ele deve ficar fora por pelo menos alguns jogos ainda. Voltaria só contra o Rosário aqui no estádio Beira-Rio, ou seja, perderia esse jogo do Juventude, perderia o Botafogo, perderia o Rosário e não sei se tem outro jogo entre eles, tá? Mas acho que não. Daí voltaria nesse jogo contra o Rosário Central. O Thiago Maia tem um edema na coxa, é o que tem mais chance de voltar. O Arangues tem um edema ósseo e ainda não deve ficar à disposição do Pablo Fernandes, técnico, né, que vai ser o comandante colorado lá em Caxias do Sul. Tá bem, gente? Essas as informações. Fiquem atentos aqui ao canal, porque certamente, né, pode pintar mais alguma coisa. Esse vídeo em nome da KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Cupom COLAR para ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Tá bom, gente? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!